Bom, eu estou aqui nessa manhã com essa missão, e se eu não soubesse o poder dessa palavra, eu não vinha. Eu sei que ela fala sozinha, e hoje a Penha leu essa palavra, que ela é viva e eficaz, e é isso. Essa palavra é como uma espada falando aos nossos corações. Nessa manhã eu trouxe uma coisa aqui. Bom, Matias pegou, mas tudo bem, Deus. Eu trouxe o espelho. Ele levou. Eu trouxe o espelho para fazer uma ilustração. Mas já que ele levou, tudo bem. Todo mundo sabe o que é um espelho. Ah! Obrigada, Cláudia. Bom, esse espelho aqui, eu ouso dizer que ninguém saiu de casa sem antes ir lá no seu espelho, na sua casa. Se é grande, se é pequeno, se é novo, se é velho. Mas todo mundo aqui, eu acredito, eu posso dizer 100% das pessoas, antes de vir para a igreja, foi ao espelho e se arrumou. E a gente sabe a utilidade desse objeto. Quando eu e o Frido a gente casou, a gente não tinha espelho. Então a gente chamava o elevador, aí se arrumava, aí chamava de novo, falava, assim não, voltava, para poder sair, porque a gente não tem coragem de sair sem se olhar no espelho, é ou não é? E a gente percebe a utilidade desse objeto, mais ainda quando a gente não tem ele. Quando acontece aquele tipo de situação assim um pouco constrangedora com a gente almoçou, está no restaurante, está ali, de repente a pessoa olha assim para você e fala assim, tem uma sujeirinha ali no seu dente, você fica toda constrangida. Muitas vezes você levanta, vai lá no espelho, resolve a situação. Às vezes você não tem o espelho, aí você fala, aonde? Aonde? Aqui? Não, mais para lá, mais para cá. E você vai lá e tira. Mas mais constrangedor ainda é quando depois de você conversar, sair, trabalhou, tal, chegou em casa, chega na frente do espelho, uma sujeira, e você pensa, estava conversando com aquela pessoa até agora, ela nem para me dar um toque, falar alguma coisa. É pior ainda do que quando a pessoa fala, assim, tem uma sujeirinha. Aí você pensa assim, puxa, a pessoa nem me viu assim, me deixou lá com essa sujeira. É muito constrangedor. Agora, eu falei sobre a utilidade do espelho, um objeto. E eu queria falar sobre que tudo que Deus fez também tem uma utilidade. Lá na Bíblia, em Isaías 55, nos diz assim, que a neve que cai do céu, nem precisa abrir agora, depois eu vou pedir para abrir, só para a gente ver juntos, porque a neve e a chuva caem dos céus e para lá não voltam até que elas terem regado a terra, feito as plantas germinarem, produzindo semente para o semeador e pão para o que come. Então, tudo que Deus fez tem uma finalidade, tem um propósito. Nós aprendemos lá em ciências, logo nos primeiros anos na escola, que a água, ela condensa, precipita, daí chove, aí depois evapora e volta. Tem todo um processo, a gente aprende cedo esse processo. E Deus diz que é assim, que não vão voltar para o céu a água da neve e da chuva sem fazerem aquilo para que elas foram criadas, por aquilo que elas foram feitas. Da mesma forma, a palavra dele. Ele diz assim que a palavra que sai da minha boca não volta vazia. A gente gosta de falar isso, a gente sempre lembra essa palavra. E Deus diz mesmo, essa palavra que sair da minha boca não vai voltar para mim vazia. Ela vai fazer aquilo que me agrada, diz ali, me apraz, aquilo que é o meu desejo. E vai prosperar para propósito para que eu enviei essa palavra. Essa palavra, ela tem um propósito. E nós vamos descobrir, vamos olhando nessa palavra mesmo, a gente vai para Timóteo. 2 Timóteo 3, nos fala qual é esse propósito dessa palavra. Toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para correção, para repreensão e educação, para instruir na justiça, educar na justiça. Para quê?
para que todo homem, diz ali, toda pessoa de Deus, seja perfeito, perfeitamente instruído ou habilitado para toda boa obra. Então, essa palavra serve para nos ensinar, para nos corrigir, nos instruir na justiça, para que nós sejamos habilitados, instruídos para as boas obras. Tendo em vista agora que a gente sabe o propósito da palavra, por que Deus enviou essa palavra, vamos abrir juntos agora a Bíblia no Lucas 6, no livro de Lucas, no capítulo 6. Esse capítulo, Jesus começa, ele está no meio da multidão, como a maioria das vezes, e ele está dando vários ensinamentos. Inclusive, ele está ensinando essas bem-aventuranças que o Frido está pregando. Ele está ali nesse capítulo, ele está falando, bem-aventurados sois os humildes, e vem ensinando. Quando chega no capítulo, no versículo 39, é o que nós vamos ler. Lucas 6, no versículo 39. Depois de ensinar, Jesus gosta. Depois de falar muito, as pessoas começam, acho que as coisas começam a ficar difíceis. Então, Jesus sempre propunha histórias assim, simples, mas com um profundo ensinamento escondido atrás dessas coisas simples. Então, Jesus propõe uma parábola, que é uma historinha dessas simples, que nós vamos ler e vamos meditar para ver o que ela tem de profundo para nos ensinar. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Isso todo mundo entendeu. Se um cego pegar o outro cego, eles vão cair no barranco, mais cedo ou mais tarde. Todo mundo entendeu. Isso é inevitável. Até as crianças são capazes de entender esse ensinamento. E Jesus continua e diz assim, no versículo 40, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Nós vemos, acabamos de ver no Timóteo, 1 Timóteo, que a palavra é para nos instruir, para nós sermos bem habilitados para toda boa obra. Então, diz aqui, aquele que for bem instruído será como o seu mestre. E esse é o nosso objetivo como cristãos. Todos nós queremos ser, nós somos discípulos de Cristo, queremos ser como o nosso mestre. E o segredo é ser bem instruído na palavra. Quando alguém, trazendo para a nossa vida, quando alguém vem nos buscar um conselho de nós como cristãos, e se nós não estivermos instruídos na palavra, nós vamos levar aquela pessoa para o buraco, para uma atitude errada. Nós mesmos, não estivermos bem instruídos, vamos andando e podemos cair sozinhos no buraco. Então, nós temos que estar bem instruídos, sermos habilitados nessa palavra. E Jesus continua no versículo 41. Ele diz assim, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Argueiro, noutra versão, diz a viga, uma viga de madeira. O argueiro é o cisco. E a trave é a viga de madeira. Então, argueiro é o cisco. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão? Porém, não reparas na trave, na viga de madeira que está no teu olho. Como poderá dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o cisco do teu olho, não vendo tu mesmo primeiro a viga de madeira no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. A gente tem uma trave no olho, e
Quando a gente tem uma sujeira no olho, a gente vai até o espelho para tirar. Agora, se eu estou com a sujeira assim, aí eu falo, irmã, deixa eu tirar o cisco do teu olho. E eu não estou enxergando direito, mas eu quero ir lá e tirar o cisco do olho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou machucar, vou fazer errado, vou... E, aliás, não estou nem vendo o que está ali, se é cisco mesmo. Então, o que eu devo fazer é primeiro ir lá, tirar do meu olho, depois, vendo claramente, eu posso ir lá e tirar o cisco do olho do irmão. Porque a gente acostumou a pensar assim, a gente eu lia essa e pensava, não, deixa o irmão com o cisco, porque eu tenho o meu, então cada um com a sua sujeira no olho. Mas não é isso que a palavra fala para nós. Quando a gente começa a ler, Jesus diz, tira a viga do teu olho, assim você verá claramente para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. E vindo espiritualmente falando, esse espelho, a gente vem até o espelho para ver a gente pode até falar, irmão, aqui no teu olho, pode mostrar o espelho para o irmão. Esse espelho, espiritualmente falando, a gente vai agora lá para Tiago, que ele nos fala o que seria o espelho. Tiago, capítulo 1, no versículo 22. Ali em Tiago, nos fala que a pessoa que ouve a palavra, mas que não pratica a palavra, ouviu, achou bonito, mas, legal, mas não faz nada. Ele é semelhante a uma pessoa que vai diante do espelho e olha, tá com sujeira aqui no olho, acordei, estou com sujeira no olho, o cabelo está tudo despenteado, e sai. Ela se olha no espelho e sai. Ela não fez nada. Não... é assim que eu estou? Ela sai e esquece. Esqueceu de limpar o olho, de pentear o cabelo e saiu. Essa é a pessoa que ouve a palavra e não pratica. É uma pessoa que se olha no espelho e vai. Agora, a pessoa que pratica, a Bíblia nos diz que ela vai ser bem-sucedida em tudo que ela realizar. Aquele que considera atentamente na palavra, nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, um ouvinte que ouve, mas sendo um praticante dessa palavra, será bem-aventurado, será bem-sucedido em tudo que realizar. A palavra, ela é muito prática. Então, aquilo que a gente ouve, a gente deve praticar. Em Ezequiel, conta do povo, muito antigamente, que eles chegavam para o profeta Ezequiel, e eles sentavam e ouviam. Eles chamavam uns aos outros e falavam, venham, vamos ouvir a palavra do Senhor. Está em Ezequiel 33. Eles ouviam e diz assim ainda, Deus fala para o Ezequiel, você é como quem canta canções de amor e que toca um instrumento e canta com uma voz suave, porque eles ouvem a tua palavra, mas eles não põem por obra. Então eles vão, eles gostam, que bonito, escutam e saem dali e continuavam a mesma coisa. Mas isso não foi só no tempo de Ezequiel. Quando Jesus... Agora a gente vai voltar para o nosso texto de Lucas 6. Jesus fala essa historinha do cisco, fala do cego. E lá no versículo 46, ele fala para o povo que está lá escutando. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou falar para vocês a quem é semelhante o que ouve as minhas palavras, mas não as pratica. É semelhante
Aliás, primeiro o que ouve, ele fala aqui no 46. O que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus não fala como que essa casa foi construída no exterior ali. Só fala que uma tinha alicerce e a outra não. De repente, a pessoa que construiu a casa sem alicerce, ela pensou, para que gastar tanto tempo, tanto dinheiro, se eu posso enfeitar mais a minha casa, se eu posso fazê-la mais confortável, se eu posso fazê-la maior, mais luxuosa, e o outro usou de mais recursos, de mais tempo, colocando o alicerce naquela casa. Mas o final foi de que veio uma forte chuva, veio a enxurrada, e a que estava sobre a rocha, talvez mais simples, menos luxuosa, mas ficou em pé. E aquela casa que não tinha alicerce, foi grande a sua ruína. O que eu quero é deixar para nós, para mim, para vocês nessa manhã, é que nós precisamos praticar essa palavra. Quando eu busquei uma orientação, eu até falei, o David falou assim, quando o Frido falou para mim, eu falei, não, eu não me senti habilitado para isso. E o Frido disse para mim, você vai pregar domingo. E outras vezes eu já disse, não vou. Mas eu não estou praticando a palavra diz para a gente pregar. Então eu disse, eu vou. E eu orei ao Senhor e falei, então me dá uma instrução para mim e para a igreja, aquilo que o Senhor quer falar. E hoje a Penha veio falando sobre a palavra. Então Deus hoje quer falar comigo e com você sobre a palavra, que é para a gente praticar a palavra que a gente está ouvindo. E cada um naquilo que Deus está falando para você, naquilo que você está lendo, pratique essa palavra. Em obediência nós fazemos a ceia, em obediência nós fazemos tantas coisas. Em obediência você deve praticar essa palavra. Seja aquilo que o Senhor está falando para você hoje, essa palavra tem instrução para tudo. Então, vamos praticar essa palavra, que no dia que nos venham situações, se a gente não estiver firme, vai ser grande a nossa ruína, mas se a gente estiver firme no Senhor, nós vamos permanecer em pé, porque aquilo que o Senhor nos promete são coisas que não podem ser abaladas. É a vida eterna em Jesus que nós temos. E é isso que eu quero deixar para a igreja. E quero orar para encerrar essa manhã. A Penha quer falar. Amém? Que assim seja. E que exemplo disso, quando a gente ora a Deus e pede para Ele falar com a gente na palavra, Ele fala. Ele é um Deus vivo, essa palavra é viva. Da mesma maneira como Ele falou lá com a Penha e eu nem sabia, também ela estaria aqui fazendo a introdução, Ele falou comigo. E Ele é Deus vivo e a palavra dEle é viva. Então vamos aproveitar desse privilégio que nós temos. Podemos orar a Deus, pedir para Ele se revelar para cada um de nós. E esse Deus é maravilhoso e a palavra dEle é poderosa. Então vamos orar. Senhor, eu quero agradecer pela Tua palavra que nos fala. É uma palavra viva. É mais cortante, sim, que uma espada. E eu te louvo por isso, Senhor, porque o Senhor se manifesta em nosso meio. Eu quero agradecer por essa demonstração do Teu amor, do Teu carinho. Em especial, quero agradecer pelo amor que o Senhor provou por nós, enviando Jesus Cristo ao mundo para morrer por nós, que somos pecadores. Obrigada por isso. E obrigada que todo aquele que recebe a Jesus como Senhor, o Senhor diz que é feito, dá-lhes o poder de ser feito filhos de Deus. Então o Senhor nos deu esse poder de sermos feitos filhos de Deus, recebendo a Jesus
como nosso Senhor e Salvador. Muito obrigada por essa manhã e pela tua presença aqui. Em nome de Jesus, amém. Vamos em paz, então. Bom domingo a todos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Amém.